Evangelho de São João 14, 21, Jesus diz assim: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Isso é forte, igreja, isso é forte, isso é poderoso. Aquele que ama Jesus tem que guardar os mandamentos dele. Ah, mas é muito difícil. Não, os mandamentos de Deus não é penosos para nós. Amém? Deus seja louvado. Abre a sua Bíblia. Vou falar o tema da nossa mensagem nessa noite. A obediência produz frutos. Evangelho de São Lucas 24, 49 em diante. Deus seja louvado. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero passar para a igreja o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Deus não demora, Deus não tarda, Deus faz no tempo dele, Deus faz na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, é que Deus faz. A ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Não adianta a gente encostar Deus na parede e falar: Senhor, é agora que eu preciso, é amanhã, é este mês que eu preciso. Não adianta. Não adianta. É como se diz: pode tirar calça para a cabeça e camisa para o calcanhar, que Deus não vai. Deus não vai se opor sobre o nosso pedido, as nossas vontades. A vontade é dele. Então nós terminamos aqui nesse 53, que diz assim, né? E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. É nosso dever, igreja. Deus faz ou não faz? Deus faz rápido ou demora a fazer? Mas é o dever de todos nós, é estar no templo adorando a Deus, esperando o tempo dele, a vontade dele que prevalece na nossa vida. Tem gente que fica irado, fica nervoso contra Deus. Ah, Senhor, eu faço isso na sua casa, eu sou dizimista. Deus abençoa o dizimista. Deus abençoa os pregadores, os pastores. Deus abençoa os diáconos, os levitas. Mas não é por causa disso que nós temos que exaltar e achar que Deus tem que fazer a nossa vontade, não, igreja. Vai prestando atenção aonde o Espírito Santo quer levar nós nessa noite. Nós precisamos dar voz ao Espírito Santo. Não fazer o que nós achamos que está certo. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu penso que é assim. O que eu penso, para Deus não interessa, não. Para Deus não interessa. Interessa que Ele é Deus e eu sou servo. Bem,
faz quando Ele quer fazer, quando Ele quiser fazer. Sem curar, Ele é Deus. Sem não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta de emprego, Ele é Deus. Sem não abrir, Ele continua sendo Deus. E nós? E nós? E nós? Sem Deus? Nós lembramos de Pedro lá em João 6, 60 em diante. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, e vocês não querem ir embora também? Não, Pedro. Não, Senhor, não. Não. Aonde nós iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna para nós. Aonde nós iremos, igreja? Se nós não estivéssemos aqui adorando a Deus, tendo esse privilégio de adorar a Deus, nós estávamos lá dançando com um copo na mão? Talvez. E nós temos esse privilégio de estar aqui dando graça a Deus, glorificando a Deus, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Tem nos dado. Que são muitos. Às vezes o corre-corre da vida, nós passamos despercebido com as coisas. Não lembramos o socorro de Deus. Que quando nós entramos, quando nós pagamos um ônibus, quando nós descemos de um ônibus, se não é a mão de Deus, nós podemos escorregar aí, cair pouco tempo. Morreu uma senhora ali na Getúlio Vargas. Ela foi descer do ônibus assim. Quando ela foi descer, o motorista fechou a porta, pegou assim a blusa dela assim. Ela caiu no passeio e morreu no passeio. Nós paramos para pensar isso, igreja. É hora de nós fazer uma meditação na nossa vida. Eu já fui atropelado por carro, eu já caí de escada, e fora as outras coisas. 3 metros de altura, não me quebrei nada, porque a mão de Deus estava sobre mim. A mão de Deus estava sobre mim. Eu não tenho dúvida. Depois de 2007 tive um câncer de próstata. Jesus me curou. Hoje estou aí, quanto 2007, quantos anos já se passaram? O médico chegou perto de mim e falou assim: São Antônio, o senhor vai morrer de outra coisa, mas não de próstata, o senhor vai morrer. Eu falei assim: doutor, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele não é só Deus de promessa, não. Ele é Deus que realiza. Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Ah, mas então o senhor não creu no médico? Claro que eu creio no médico. Contra fato, não há argumento. Mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é que fala a Bíblia, gente. Aonde que está a nossa fé? Para nós achar que o homem sabe mais do que Deus. Eu falei: não, se Deus é por mim, quem será contra mim? O médico está dizendo, mas a Bíblia fala que pelas feridas, pelas pisaduras, pelas chagas de Jesus, eu já fui sarado, nós já fomos sarados. Já fomos sarados. Não vai ser, não, já fomos. Mas às vezes nós somos bobinhos na fé, nós somos criança na fé. Fica mendigando. Ainda mais quando a gente vê falar por fora aí, igreja, a gente vê falar por fora aí, que o diabo é poderoso. Diabo poderoso? Nunca vi escrito aqui na Bíblia que o diabo é poderoso. Tem escrito aqui na Bíblia que o diabo é poderoso? Eu creio na Bíblia. Ele faz, ele apronta. Mas com permissão de Deus, quando Deus lembra de Jó aí. Deus falou isso com Satanás.
Da onde você vem? Ah, eu venho de rodear a terra e passear pela terra. Visse, meu servo Jó, não vou entrar nesse detalhe muito, mas no fim das contas Deus falou só: Satanás, você pode tocar tudo em quem tiver, mas menos na vida dele você não toca não. E Satanás foi, tocou, matou os filhos de Jó, matou os animais, as ovelhas, o gado, pôs aquela lepra nele, em Jó. Mas a vida de Jó, Satanás não tirou. E depois Satanás insistente. Ah, não, Jó te adora porque você enche tudo, enche ele de bens. Ó igreja, nós não podemos estar buscando ao Senhor interessado em nada não, igreja. Somente na nossa salvação, igreja. Porque o diabo sabe quando a pessoa busca, está na casa de Deus interessado, querendo negociar com Deus. Não, o Senhor me dá isso, que eu vou fazer isso na tua casa. Não é isso. Não é isso. Então Satanás falou com Deus, você encheu ele de bens. Por isso, que coisa. Agora toca no que ele tem para ver se ele não blasfema. Então, independente do que Deus fizer na nossa vida, presta atenção. Continua adorando a Deus. Continua louvando, continua bendizendo, continua no templo do Senhor, continua vindo. Está chovendo, vem. Está fazendo frio, vem. Está calor, vem. Vem, se for possível, de bermuda e uma camiseta. Mas vem buscar o Senhor. Vem adorar o Senhor. Até que o milagre aconteça. Porque às vezes, igreja, nós viemos na casa de Deus, nós viemos pensando que nós vamos ouvir uma palavra, né, bajuladora, que Deus vai jogar confetinho em nós, igual no carnaval joga. Não, Deus venha com cajado. Deus vem, porque o pai, ele corrige o filho que ele ama. Então Deus vem, nos corrigir. Às vezes com aquilo que nós não queremos ouvir, mas precisamos ouvir. Independente, fica. Não vai para Emaús não, igreja. Fique em Jerusalém, não sai, não vai para Emaús não. Porque lá em Emaús, o Cleópatra e o outro que não citam o nome deles, só reconheceu Deus, Jesus, no partir do pão. Tem muita gente que está conhecendo Deus quando Deus está prosperando a vida dele. É quem está conhecendo Deus. Quando tem pão com fartura, quando está tudo bem. Aí Deus nos dá uma provinha. Deus tira aquele calço de nós que nós estamos achando que é o nosso braço. É que tá fazendo nós conquistar as coisas. Aí Deus tira para nós entender que tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus. E temos que obedecer igual os discípulos obedeceram até se cumprir a promessa. Eles não questionaram, eles ficaram reunidos, eles voltaram abençoados. Quando nós saímos da igreja que representa Jerusalém, igreja, nós saímos para casa abençoado. E lá nós ficamos aguardando a promessa do Pai. O dia da redenção. O dia da redenção. Isso eles ficaram. E aonde aconteceu isso? Atos dos Apóstolos 1:4.
Diz assim: e estando com ele, determinou-lhe, aí está falando dessa passagem de Lucas, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas o quê? Mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, que disse o Pai, Jesus está falando, de mim ouviste, que esperasse, porque na verdade João batizou com água. Vai prestando atenção, igreja. João batizou com mais vós, porque na verdade João batizou com água. Mas você, desculpa, eu estou fazendo vocês ficar confusos aí, perdoa. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Podemos continuar. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu este tempo, o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence, presta atenção, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Só até aí, e até os confins da terra. Obrigado, Deus abençoe. Muito bem. Não interessa saber o tempo que Deus vai cumprir a promessa na nossa vida, mas espera. O salmista diz assim no Salmo 40, esperei com paciência. Em quem? No homem, no presidente, no médico. Temos que respeitar, claro, no Senhor. E ele ouviu, ele atendeu. Ele não somente ouve, mas ele atende o clamor do Filho de Deus. Mas tem que ficar, tem que esperar. Aí a pessoa está deixando Jerusalém, lugar fervoroso do Espírito Santo, para ir lá para Emaús. Quando a pessoa sai da igreja, você que está pela rede social aí, você está em Emaús, e Emaús é água morna, significa água morna. Volta correndo para a presença de Jesus, Ele está te esperando. O Pai está esperando a volta do filho pródigo. Volta. Ele quer perdoar, Ele quer te perdoar, não importa o que você fez. Não importa o tamanho do pecado, até onde você foi, até onde você desobedeceu a Deus, mas volta. João 1,9, carta de João 1,9 diz: se nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a nossa injustiça. O pecado não perdoado é o pecado não confessado. Volta correndo. Não perca seu tempo, Jesus está voltando. O que é que você vai esperar mais? Jesus tirar a igreja e você depois ficar no sofrimento, depois ainda ir para o inferno? Não, isso não é de Deus. Ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Onde está a nossa fé? Igreja, onde está a nossa fé? Prometeu batismo. João 3,
11. João 3, 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. O 12, por favor. E vós farei de coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos fará das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Vamos parar só, que está no céu. Batismo. João diz assim: na verdade, eu batismo com água, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de carregar ou desatar nem a sandália dos seus pés. Este batizará com água e com fogo. Igreja, todos nós precisamos ter uma ardente fome de ser batizado, sede de ser batizado com o Espírito Santo. Senão nós não vamos conseguir dar conta na nossa vida de permanecer como um vencedor na igreja de Cristo. Não vai. Se não for batizado, o batismo na água é o batismo para o arrependimento. Mas João, ele está dizendo que Jesus vinha batizar com a água e com fogo. Fogo é essa descida aqui, ó, que eles ficaram esperando. E nós, como igreja, nós precisamos. Conta aqui é batizado no Espírito Santo. Levanta a mão, só quero ver. Tem gente que não, tá, irmão? Nós vamos terminar mais cedo a mensagem aqui. E eu estou sentindo aqui, nós vamos orar para essa finalidade, tá, irmãos? Porque Jesus está voltando, nós estamos vendo, vamos dizer assim, corrente no nosso pescoço. Para que nós não desistimos, tem que ser batizado no Espírito Santo. Porque quando os discípulos não eram batizados no Espírito Santo, tem gente que fala com o Espírito Santo, mas João Batista falou que é no Espírito Santo. Este batizará no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, os dois batismos. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Para quê? Para ter ousadia. Para ser intrépido, para não ser medroso. A igreja, tem pessoa que tem vergonha, pastor Júnior e pastor Moisés, tem pessoa que tem vergonha de falar de Jesus. Ah, não, perto do meu amigo, perto do meu parente. Não fala que você é Jesus, que frescura. Desculpa de eu dizer, que frescura. Que frouxidão. Provérbio 20:10 diz: se você mostrar frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Provérbio 20, parece que é 20 ou 24:10. Tem pessoa que tem vergonha. Se tiver vergonha de falar de Jesus, faz um conserto na sua vida. Porque Jesus diz: aquele que envergonhar de mim aqui na terra, o meu Pai celestial que está no céu vai envergonhar dele. Não está apto para ir para o céu. É coisa séria, irmão. Essas madrugadas dessa semana, eu fiquei muito incomodado. O Espírito Santo me incomodou.
o que eu ia pregar. Eu nem trouxe caderno. Tem um esboço aqui, ó. Eu nem trouxe caderno, né, amado? O pastor Antônio hoje não está com caderninho, ele não sabe quem está na escada. Então eu fui juntando. E o Espírito Santo falou assim, ó, ora de uma maneira que a igreja seja cheia ou renovada pelo Espírito Santo, porque breve eu estou vindo buscar a minha igreja, assim diz o Senhor. E quando Jesus diz, quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Sabe por quê? Eu vou fazer aqui diz assim aqui, vou só fazer um resumo aqui. Evangelho de São João 6,63. Só fazer um resumo aqui. O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. Estou engolindo. Parece que eu não lanchei, estou engolindo a liga, a pontuação da palavra. A palavra que eu vos digo são espírito e vida. É o poder da palavra. É o poder quando Deus manda, nós temos que obedecer. Porque a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. Ela tem poder. O que o centurião lá diz para Jesus? Mateus 8,8. 8,8. Mateus 8,8. Vamos ver aqui. E o centurião todo mundo sabe, né? Aquele comanda 100 soldados. A palavra já diz. O centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu servo há de sarar. Uma palavra, é o poder da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é um martelo. É um martelo que esmiuça a rocha. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. É a palavra de Deus. Vai batendo naquele coração igual eu tinha. Aquele coração duro. Mas a palavra foi batendo, foi batendo. Não é do jeito que você quer. Deus falou comigo, é do jeito que eu quero. Tem que abrir mão, tem que ter renúncia. E somente o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, vai fazer que as pessoas entendam a vontade de Deus na vida deles. Aí nós temos várias coisas aqui que nós podemos, a boda de Canaã, aonde Jesus mandou encher as taças de água, e ali eles obedeceram o mandado de Jesus, aí encheu as taças de água, e aquela água, Jesus transformou ela no melhor vinho. O poder da palavra. A obediência produz o quê? Frutos. Frutos. Frutos de arrependimentos, bons frutos. Jesus diz assim, pela árvore, pelas nossas palavras, pela árvore eu conhecereis o bom fruto. Porque a boca fala o quê? O coração está cheio. E tem que estar cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus, ou do Espírito Consolador, ou do Espírito da graça de Deus. Pode chamar como queira chamar. Espírito Consolador, Espírito Santo, Espírito da graça de Deus. Tem muita aqui referência. Quando Lázaro... Isso estou lendo aqui João 1, João 11:39 em diante. E o que nós lemos ali
centurião. Estamos lendo aqui alguns que obedeceram o quê? A voz de Jesus. O mando de Jesus. Aí tem muito bobinho, irmãos. Desculpa de eu dizer. Inocente. Ou faz de inocente. Não, as coisas não é bem assim, não. Eu não tenho que fazer o que Jesus manda, não. Então faz o que o seu coração te conduzir para fazer. Porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E às vezes, igual esse centurião, igreja, se nós pegamos aí, com licença, deixa eu molhar a boca aqui. Se nós pegamos Jeremias e Ezequiel, você vai ver assim, escrito assim: e veio a palavra do Senhor a mim. Agora eu vou repetir. A gente não vem na igreja para ouvir o que a gente quer ouvir, não, tá? A gente vem na igreja para ouvir o que Deus vai falar conosco. Está dando para entender, igreja? Para entender o que Deus quer, para ouvir o que Deus quer falar conosco. Porque a palavra de Deus é que vem a nós. Você pode olhar Jeremias, inclusive Jeremias 1, entendeu? O Jeremias fala assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor e me disse: eu te escolhi, Deus do ventre da sua mãe. A palavra ela vem a nós. Sabe por que a palavra vem a nós, igreja? Sabe por quê? Eu vou explicar aqui. Porque Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Amém? Deus sabe aquilo que nós precisamos. Então Ele vai mandar a palavra de acordo com que nós precisamos da palavra, ouvir a palavra dEle. Porque a palavra dEle ela não volta vazia. Isaías 55:11. Ela não volta vazia antes que prospere naquilo que ela é enviado. E para que a palavra de Deus é enviada? Para nós santificar nela. Ela não é a verdade? O que é que João 17 fala? Santifica na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Então a palavra ela vem para santificar. Mas não esquece, tem que ficar em Jerusalém. Independente de Deus atender imediato ou demorar, tem que adorar. Tem que ficar adorando a Deus. Tem que ficar adorando até cumprir o tempo dele. Até ele achar, assim, não, agora ele já está provado. Agora ele já fez um conserto na vida dele. Então agora eu vou mandar, vou abençoar ele. Amém, igreja? Está vendo como é que a vida do cristão não é fácil? Ela é complicada. Aí nós vemos aqui, ó. Já lemos aqui, mas nós vamos ver aqui aonde cumpriu. Isso Jesus, na ascensão de Jesus, foi quem falou com eles. Aí ele foi para Jerusalém, ficou até a descida do Espírito Santo, que está escrito lá em Atos 2, 1, 3 e 4. Nós lemos 1, agora vamos ler 2. 2, 1, 3 e 4. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava o que, igreja? Todos, aqueles que viu a ascensão de Jesus. Jesus subiu ao céu. Lá em Lucas 24, 49 em diante, que nós vimos lá. Entendeu? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordantemente no mesmo lugar. Vamos parar só aqui. Concordantemente, sabe, igreja? Nós temos que estar em concordância com os outros e com a palavra de Deus principalmente. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Onde é o lugar? O lugar que Jesus determinou. Aonde que Jesus determinou?
para nós estar na igreja dele, em comunhão, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em que? Em contenda, não em união. Isso é para irmão. Isso é para irmão em Cristo, igreja. Nós temos que receber isso com uma correção, com um mata-borrão na nossa vida, com uma correção que o Espírito Santo está fazendo hoje na nossa vida. Agora, tem uma coisa, eu vou dizer antes de eu começar a ler os outros versículos aqui. Isso acontece, igreja, desculpa de eu dizer, viu? Se você já tiver jantado, você já tiver saciado, expor assim, ó, uma bandeja cheia de churrasco, de picanha. Vai prestando atenção, vai dando fome aí para você comer depois na sua casa. Vai escutando só, estou só fazendo uma ilustração. Aí você vai dizer assim, não, eu já estou saciado. Eu não quero. E o Espírito Santo, igreja, o Espírito Santo, ele não é diferente não, igreja. Ele vai só batizar a pessoa quando a pessoa tem sede dele, quando a pessoa tem fome dele. Ele não vai batizar ninguém por acaso não, igreja. Ele não vai batizar ninguém, não pensa isso não. Hoje eu vou orar na igreja, eu vou ser batizado. Eu vou ser batizado pelo Espírito Santo. Não, igreja, não é assim não. Você sabe quando eu converti em 91, eu não tenho vergonha de falar não, pois pastor Moisés e pastor Júnior. Sabe quando eu fui batizado? Que eu fui batizado no Espírito Santo? Ou vice-versa, ou por Espírito Santo? 98. Ia ter 3 vigílias na igreja do Bonfim. Não sei se alguém aqui, 3 sábados de vigília. 3 sábados de vigília. Não sei se alguém ainda lembra ainda desse período. Era vigília de jovem. O irmão Custódio lá, irmão Custódio lembra. Eu falei assim, eu vou, mas com sede mesmo. Eu vou mesmo para mim ser batizado. Eu quero esse poder a mais, porque o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é um poder a mais que a gente recebe para a gente vencer a dificuldade, para a gente orar. Quando a gente orar com autoridade, Satanás tira a mão dele, liberta ele é filho de Deus. O bicho tremer, o bicho sair, bater em retirada, tomar doril e sumir para o inferno. É um poder a mais. Aí eu preparei na semana, quando foi 9 horas, saí da minha casa, eu falei assim, eu vou para a vigília, lá no Bonfim. Mas aquela sede, tá? Aquela fome. Eu quero fazer a obra de Deus. E para mim fazer a obra de Deus, eu sei que eu preciso de um poder a mais, senão eu não vou conseguir fazer a obra de Deus. Não vou conseguir. Eu não tinha ainda ido para o curso teológico, para o ITQ. Eu não tinha ido. Aí, irmão, quando foi 5 horas da manhã, terminou a vigília, passou Moisés, passou Júnior. Eu voltei para casa numa decepção, não fui batizado. Não fui batizado com o Espírito Santo. Aí, quando foi no sábado seguinte, eu falei durante a semana com Deus, eu vou de novo, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero o poder de quando eu orar em nome de Jesus, o inferno estremecer. Eu quero fazer a obra do Senhor. Já vai eu no sábado de novo para a vigília. Já vai eu de novo. Começa a vigília. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Já vai eu.
Aí eu chego lá, Senhor, eu quero esse poder, eu quero, Senhor, eu quero Jesus. Aí foi passando uma pregação, mais outra pregação, 5 horas da manhã, nada. Sabe por que eu estou dando esse exemplo, igreja? Porque o Espírito Santo, a gente tem que ter fome dele. A gente tem que ter sede dele. Ele não batiza ninguém assim por acaso, não. Mecanicamente, não. Ele não faz isso, não. Ele prova a gente se realmente a gente quer mesmo. Porque às vezes a gente não está em condições nem de receber o Espírito Santo. Às vezes a gente não está nem em condições. A gente não está fazendo força de libertar daquilo que está prendendo a gente na nossa vida. Porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é quem? É o Espírito Santo. Mas tem que ter fome. Saí eu 5 horas da manhã, murcho. Falei, Senhor, chego em casa, vou deitar, vou dormir. Dormi um soninho, levantei triste. Não é possível. Não é possível. Senhor, me leva à casa do orelho. Me leva, Senhor, me leva. Me leva, mas eu quero ser batizado no Espírito, com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Me leva à casa do orelho. Vai, quebra. Faz do jeito da tua vontade, do jeito que o Senhor quiser que o Senhor vai fazer da minha vida. Terceiro sábado, avaiu. Aqui o pastor Moisés sabe que nós não saía de monte, irmãos. Aqui nessa torre aqui para cima da casa do pastor Moisés, nós fomos 7 sábados consecutivos ali naquele monte. Nós fomos. Aí terceiro sábado, lá vai o terceiro vigília. Quem quer? Eu já sinceramente, o Espírito Santo, a gente fica com vergonha. Lá vai eu para frente, chamou, eu era o primeiro a chegar lá na frente. Eis-me aqui, Espírito Santo. Pode fazer em mim, cumpre em mim a tua vontade. Aí quando chamou, irmãos, eu lembro que eu falei em língua, igreja, 3 vezes só na minha vida. Mas aquela noite, aquela madrugada, eu chorei demais. Eu chorei que de manhã os meus olhos estavam queimados, entendeu? Queimado com fogo, mas chorei. Muito. Por quê? Porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é só falar em língua? Não, igreja. Não é só falar em língua, não. Há várias evidências. A pessoa, quando é batizado com o Espírito Santo, ele tem sede de almas. Por isso que ele tem ousadia, mesmo que a pessoa ignore, vai embora, velho careca, eu não quero te ver na minha vida, vai para o inferno. Jesus te ama, querido. É assim, irmãos. É ousadia. Não é para brigar com ninguém, não. A luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as hostes espiritual do mal, que nós temos que lutar. Igreja, eu fui outro. Eu saí saltando igual cabrito pro morro abaixo, sabe como é que é? De alegria. Falei assim, Senhor, mas me veio aquilo, Senhor, me queimou. Parece que me queimou aquilo que eu estava por dentro, entendeu? Mas eu humilhei a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa acha que a pessoa vem aqui na igreja e vai ser batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, que é a palavra mais certa, com o Espírito Santo. E não é bem assim. E outra coisa que eu vou falar com
com a igreja, agora nós continuamos, que nós paramos ali, nós continuamos em Atos 2, 2, 1 nós raremos. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Sabe por que às vezes a pessoa não é batizada, irmão? No Espírito Santo? Porque ele acredita que o Espírito Santo é um vento. E não é. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, Espírito Santo. Aí a pessoa, igual tem uma, não quero entrar nesse detalhe não. Há uma que peca, essa morre. Tem uma seita aí que fala que o Espírito Santo é um vento. É como, irmãos? Ele está falando ali que o Espírito Santo é vento. Ele não é o vento, é como um vento. Quando Jesus batizou e desceu da água, em Mateus 3, o que desceu sobre ele? O Espírito Santo, mas como? Em forma de pomba. Mas não era, o Espírito Santo não era uma pomba. Está dando para entender, irmãos? Aí a pessoa, às vezes, isso impede a pessoa, às vezes, ser batizado. Porque ele não reconhece o Espírito Santo, ele não reconhece a Trindade. Que é Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não reconhece a Trindade, cada um com funções diferentes. Aí foi assim, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram cada um deles. Não era o fogo, tá, irmão? Como língua de fogo. Mas não era o fogo que desceu e queimou eles, não. Sabe? Aí foram vistos, pousaram sobre cada um. E todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Está vendo? Está explicado aí. Conforme o quê? Conforme eu quero falar? Não, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Entendeu? O Espírito Santo é a evidência. Mas não vou repetir, mas tem várias evidências. Eu não gosto de perder ciclo de oração. É uma evidência que você quer mais e mais e mais de Deus. Você quer encher mais do Espírito Santo. É uma evidência. Quando você vê a pessoa, o mendigo caído lá na rua, misericórdia, Senhor. O Senhor não criou o ser humano, a tua imagem, a tua semelhança para ser desse jeito. Pena pelas almas perdidas. Jesus, quando exiu as pessoas, cada um caminhando, um para um lado, outro para o outro, Jesus chorou e teve misericórdia e disse assim: eles são ovelha que não tem pastor. O Espírito Santo é para isso, igreja. Hoje liberou geral, a igreja não está falando mais nisso não, irmãos. E a igreja, se não tiver cheia do Espírito Santo, ela não vai subir. Não vai subir. A Bíblia fala que não vai, irmão. Quarto. Já chegamos no quarto. Já chegamos no quarto aqui. Mateus nós já lemos. E depois, igreja, depois que a gente está cheio do Espírito Santo, presta atenção. Muitas pessoas, ele perde isso, igreja. Ele perde isso. Porque estar batizado com o Espírito Santo não é brindado não, tá, irmãos? Não é brindado que a pessoa não vai acontecer nada comigo, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Pode o Espírito Santo retirar de mim? Pode. Graças a Deus que passou esses 98,
27 anos, não retirou, mas pode o Espírito Santo retirar das pessoas. Eu vou mostrar para a igreja, eu vou mostrar que pode. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Efésios 4, 30. Vai prestando atenção aí. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado, é o selo do Espírito Santo, para o dia da quê? Da redenção. Dia de quê? Do juízo final. Mas não pode entristecer ele, não pode entristecer ele. É isso o 30 todo, né? Sabe por quê, igreja? Agora nós vamos ler o Evangelho de São João 16, 13. É aqui que eu queria chegar. Mas quando vier aquele, Jesus é a promessa de Jesus, que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador. E quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará, presta atenção, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A gente está pregando para a pessoa, a gente vai falar o que a gente ouviu e tem ouvido, que anunciar tudo aquilo que nós aprendemos. Que o Espírito da verdade, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. 16, 8 e 9, vamos voltar um pouquinho aí. É onde fala disso aqui, só para nós não ter dúvida. Eu não quero que a igreja volte com dúvida, tá, igreja? Não quer, não pode. Servo de Deus não pode ter dúvida, não pode o inimigo. Não, você não é salvo. Assim, soprar na mente da gente. Ele é especialista nisso, para soprar na vida. Você está na igreja, mas você não é salvo. Acusar, ele é o acusador, acusa 24 horas de dia e de noite. Diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Por que isso? Ele que vai convencer. Ele que convence aonde nós estamos errados. Se nós gravamos aqui, se nós estamos caminhando aqui, o Espírito Santo fala assim, não vai aí não, vai para o outro lado. Por que, igreja? Por que isso? Porque ali ele sabe que nós vamos correr perigo. Ali pode ter um homem sanguinário, ali pode ter uma bala perdida. Então ele sabe, então ele faz a gente fazer o quê? Rapidinho aqui, 14:15 de Romanos, 14:15 de Romanos, fala que todos os filhos de Deus, que nascido de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos, deixa eu repetir aqui de novo, Romanos 8, 14, 15 e 16. Romanos. Porque todos que são guiados, por quem? Pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus. Tem que ser guiado, irmão. Depois eu vou mostrar para a igreja, a gente tem que fazer, mas é a obra de Deus. Mas às vezes o Espírito Santo não quer que a gente vá naquele lugar. Depois a igreja vai ficar convicta disso que eu vou mostrar para a igreja. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Aí é espírito minúsculo, né? O espírito. Não é o Espírito Santo, porque não é maiúsculo. De escravidão. Para outra vez, estar em temor. Mas recebeste o quê?
o Espírito Santo de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Chamamos Deus de Pai. Ah, Papai do céu, eu sou mestre para você. Ah, Paizinho do céu, olha para o teu filho. O teu filho é um menor, o teu filho está debilitado, o teu filho precisa. Eu sou mestre para fazer isso. Chama Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito o quê? Letra maiúscula agora, Espírito Santo. Ele convence do pecado, do juízo e da justiça, mas ele convence também que eu e você, nós somos filhos de Deus. Ah, mas todos é filho de Deus? Aonde vocês me provam que todos nós somos filhos de Deus? Alguém prova que todo é filho de Deus? Ah, quando a pessoa, o ímpio, vinha, irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Pai. Aceita isso não, igreja. Eles é criatura. Eles não recebeu Jesus. Quando ele receber Jesus e for guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não vai levar em forró, não vai levar no bar para beber bebida alcoólica, não vai levar, a pessoa faz um lanche ali num restaurante, mas não vai levar para carnaval. Por quê? Porque são guiados pelo Espírito de Deus. Se você, nós, como igreja, ainda sentimos saudade lá do passado, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós somos sendo guiados pelo desejo da carne. E Romanos 8:1 diz assim: portanto, nenhuma condenação. Agora vai ver se é para todos, que se todo é filho de Deus. Nenhuma condenação há para o que estão em quê? Em Cristo Jesus. O que não anda? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não pode andar, irmãos. O desejo, a concupiscência da carne tem que ser queimado. A glutonaria é pecado, o sexualismo é pecado, o adultério é pecado, a fornicação é pecado. É momento de meditação, irmãos. É momento que nós temos que meditar na nossa vida, o que nós estamos fazendo na igreja. Aprender com Jesus. O salmista, no Salmo 27:4, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, manda, Senhor, me dá, Senhor. Ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da sua formosura, e no dia da adversidade o Senhor me acolhe. Dá glória a Deus, igreja. Me acolhe no recôndito do seu tabernáculo. No recôndito, Deus acolhe. Mas tem que buscar. Tem que pedir, mas tem que buscar. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esses são os filhos de Deus. O Evangelho de São João 12 explica isso claríssimo para nós, igreja. Só se a pessoa não estudar a Bíblia. Vamos ver o que está escrito, se todo é filho de Deus. Se todo mundo é filho de Deus. Você que está pela rede social aí, corre para Jesus, viu? Ah, Jesus, Deus é um Deus de amor. Ele não vai lançar ninguém no inferno, não vai não.
Quem lança é quem rejeita Jesus como Salvador. Ele mesmo diz assim: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Glória a Deus. Até esqueci o versículo que eu ia ler. Glória a Deus, Salmo 27, 5. A verdade, ele começa mais no 4, né? Ele começa mais ali do 1 em diante. É isso mesmo, 4. Deus abençoe, querido. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, habitar no seu templo. Tem Bíblia que corrigida fora de um jeito, atualizada fora de outro. Inquirir ou habitar no seu templo. Mas tem que buscar. Eu não posso ficar lá no sofá, lá preguiçoso. Preguiçoso espiritual quem faz isso. Levanta-te e anda. Porque o nosso lugar de descanso não é nessa terra. Não é nessa terra. Miqueias capítulo 1, versículo de número 7. 7. Miqueias 1, 7. Glória a Deus. Diz assim, 1:7. E todas, deixa eu ver se é esse mesmo. E todas suas imagens de escultura, eu não queria entrar nisso, tá, igreja? Eu não queria entrar nisso, não. Quem tiver pela rede social, tiver algum religioso, me perdoa. Me perdoa aí. Mas eu não queria entrar nesse detalhe. Não é nem isso aí que eu queria, mas me parece que era o 8, mas eu vou ler esse aqui, o 7. Diz assim: e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E todos os seus ídolos eu farei uma assolação. Agora o 8. Não, ainda tem isso aqui. Porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. E isso é 8. Isso lamentarei e gemerei, andarei despojo e nu. Mas não era bem isso não, mas farei lamentação como os chacais e pranto como as aventuras. Deixa eu ver, mas não é isso bem não. Eu li aqui, eu até farei aqui essa palavra. Miqueias 1:7, mas não é esse. Que diz assim: o Senhor é bom. Se o amado achar aí, pode falar comigo. O Senhor é bom, eu sei que é Miqueias. E é o quê? Uma fortaleza. Mas o quê? No dia da adversidade, ele conhece o que são seus. Deus conhece, irmão. Deus conhece o que é dele. Deus é amor, mas Deus é justiça. A pessoa esquece que Deus ele é um fogo consumidor. Mas não para matar a pessoa, para nos purificar do pecado, do juízo e da justiça. Vamos terminar aqui rápido. Não fazer o que nós mesmos queremos, mas fazer o que o Espírito Santo o manda. Atos 16:6. Atos 16:6. 5 e 6, aliás. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo, igreja. O apóstolo Paulo. Ele é que disse isso. De sorte que as igrejas, por isso que eu falo, às vezes mesmo se tratando de pregar o evangelho, mas não é da vontade de Deus que a gente vai em determinado lugar. Está escrito ali, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E passando ele pela Frígia,
e pela província da Galácia foram o quê? Impedidos por quê, igreja? Pelo Espírito Santo de não anunciar a palavra na Ásia. Está dando para entender? Às vezes é de Deus, a gente, no pensamento da gente, mas não é o Espírito Santo, irmão. Ele conhece o terreno, ele conhece aonde a semente vai cair, irmãos. Ele sabia que lá na Ásia, Paulo não ia salvar ninguém lá, irmãos. Aí mandou ele ir para Macedônia. Mandou ele que ele fosse para Macedônia. É isso mesmo. O 7, já lemos o 7, né? O 6, agora é o 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para aonde? Para Bitínia. Mas o Espírito Santo não permitiu, irmãos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de falar, Romanos 8,14. Tem que ser guiado, igreja. Amém? Entenderam? Entenderam o que o Espírito Santo... irmãos, foram madrugada. A gente não vai perder sono de madrugada, não, irmãos. E Jó diz que no sono, no profundo sono, sabe o que Jó diz? Me parece que é em 42, não vou ler não. Que Deus fala com a gente, fala assim, a gente ouve e será esse lado. Para que nós não esquecemos, irmãos. No sonho, para que a gente não esquecer da palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos abençoe.